Bom, nesse vídeo a gente vai aprender um pouco sobre iluminação. Eu tô com um formato um pouco diferente, com o celular na mão, para que você possa entender algumas coisas. A primeira coisa que você tem que pensar é qual é o horário que eu posso gravar, que eu consigo gravar. Se esse horário for de manhã, você vai poder utilizar a luz do sol, certo? E como que a gente vai utilizar a luz do sol? É o seguinte, você nunca vai gravar diretamente com a luz do sol em você, porque você pode ficar assim, ó. A segunda coisa que você tem que pensar é que a luz tem que estar sempre a seu favor, certo? Então, por exemplo, eu vou gravar próximo de uma janela. Então aqui eu tenho uma janela, certo? Se eu gravar de costas para a janela, vamos supor que eu tenho uma vista linda e eu quero mostrar essa vista para todo mundo. Olha o que vai acontecer comigo. Eu vou ficar no escuro enquanto a vista tá clara. Então eu tenho que inverter essa situação. Eu tenho que estar de frente para a luz. Só que aqui tem um truque. A gente nunca fica totalmente de frente para a luz. A gente dá uma viradinha aqui, ó, pra gente ter um pouco de sombra e um pouco de luz. Isso é um conceito um pouco mais cinematográfico. Quando a gente consegue ter um pouco de luz e um pouco de sombra, a gente dá profundidade para as coisas. Aqui, dá para fazer? Dá para fazer. Você faz o que você quiser, você é livre. Aqui é mais interessante. Outra coisa que a gente tem que se atentar é que quando a gente toca no celular, eu consigo mexer e compensar a exposição. Então eu posso abaixar e deixar mais escuro ou aumentar e deixar mais claro, certo? Se a imagem estiver assim, ela tá ruim. Então eu vou mexendo até um ponto em que eu fique com uma imagem legal. Olha o que acontece se for o contrário. Se eu estiver assim, eu até consigo compensar a luz para me ver. Eu tô sendo visto agora, certo? Mas olha o fundo como é que ficou. Se eu fizer o contrário, o fundo fica bom, mas eu fico escuro. Então, nesse caso, a gente compensa a exposição dessa forma, certo? A gente sempre toca no nosso, onde a gente quer que o foco fique. Então, nesse caso, eu estou tocando no meu rosto para o foco ficar em mim. E aí, a partir disso, eu posso brincar. Por exemplo, essa é minha iluminação. Mas olha só, eu vou fechar um pouco a janela. Olha só, eu fechei um pouco a minha janela. Então, eu tenho essa luz aqui acesa, que está muito mais forte do que lá. Tá vendo que está fazendo uma sombra em mim? O que eu posso fazer? Eu apago essa luz e eu tenho só a luz da janela. Se por um acaso eu baixar um pouco aqui, ó, tá vendo que eu sou a parte mais bem iluminada de todo o vídeo? Aqui, ó, eu tenho um pouco de escuridão, aqui tá um pouco mais escuro, e meu rosto tá super bem iluminado. Eu poderia até compensar um pouco que minha camiseta tá querendo estourar, ó. Melhor. Mas dá pra ver que eu tô mais iluminado do que todo o resto? Isso é muito importante. Quando a gente está falando de iluminação, o nosso assunto geralmente tem que ser a coisa mais bem iluminada. O resto está compondo o quadro. Então você pode brincar. Fecha um pouco a janela, abre um pouco a janela, apaga todo o resto, todo o ambiente. Eu poderia apagar, por exemplo, o meu computador, olha só. Mas ele não estava atrapalhando, ele até que estava dando uma composição legal. Então vou acender de novo. Então quando a gente está pensando em iluminação, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: qual é o assunto do meu vídeo? Nesse caso, sou eu, o personagem. Então, esse personagem tem que estar melhor iluminado do que todo o resto do cenário, certo? Eu poderia até ter um abajurzinho com uma luz mais fraca aqui, alguma coisinha. Eu posso? Eu posso. É ótimo. Só que desde que o meu assunto esteja em destaque. Mas, e se eu não puder gravar os meus vídeos durante o dia com a luz do sol? Bom, aqui já anoiteceu e eu vou te mostrar como você pode se virar de alguma forma para poder fazer a sua iluminação, certo? A primeira coisa que você vai precisar é de uma fonte de luz, uma fonte de luz mais forte. Pode ser uma lâmpada, pode ser uma lanterna, pode ser até a sua televisão. Essa luz vai ser a luz principal e é ela quem vai te iluminar, certo? Quanto maior for essa fonte de luz, mais suave vai ser a luz no seu rosto. Basicamente, o que a gente precisa? A gente precisa controlar toda a iluminação. Eu vou começar aqui com esses, plafon. São dois que eu tinha lá sobrando, juntei e fiz uma iluminação bem improvisada para mim. Essa vai ser a minha fonte de luz principal. E por que eu preciso de uma fonte de luz, sendo que eu estou num ambiente que já tem uma luz própria, né? A gente tem uma lâmpada ali. Porque essa lâmpada, a posição em que ela está, é muito desfavorável pra gente. Eu vou te explicar por quê, ó. Você consegue ver que meu rosto está muito mais escuro do que todo o ambiente? Essa luz, ela vem de cima. Então ela ilumina tudo que está por aqui e as paredes dão uma rebatida, certo? Neste caso, eu estou mais na sombra do que o ambiente. Ou seja,
o assunto principal do vídeo não está em destaque. O destaque está lá fora. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente vai trabalhar com uma luz controlada, nesse caso, porque a luz do sol a gente não pode controlar, mas as luzes que a gente tem, a gente pode. A primeira coisa que a gente faz é eliminar esse tipo de luz, que ela não nos ajuda. Então vamos lá. Eu estou usando aqui uma luminária que é exatamente a mesma que eu tenho no teto, só que é um pouco menor. Poderia ser uma lâmpada, poderia ser o que fosse. O que eu vou fazer? Se eu pegar essa luz e colocá-la direto no meu rosto, eu tenho uma iluminação que a gente chama de uma iluminação dura. Você consegue ver que aqui ó, tem uma sombra mais pesada. O contraste entre a parte com luz e a parte sem luz é muito forte. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa luz e não jogá-la direto para mim. Eu vou jogar ela para a parede que está na minha frente. Eu estou aqui a menos de 1 metro da parede. Então olha a diferença quando eu viro essa luz para a parede. Olha a diferença que eu tenho. Eu simplesmente peguei aquela lâmpada que estava virada para mim e virei para a parede. Então agora ela está rebatendo na parede e vindo para mim. A primeira coisa que eu faço é tentar achar a luz mais suave para o meu rosto. Já defini minha luz principal. Ela vai ficar ali, ela está me iluminando, eu tenho uma parte um pouco mais escura, uma parte um pouco mais iluminada, eu tenho aquela ideia do contraste que a gente já tinha falado. Então agora eu preciso começar a pensar no resto do ambiente. Eu poderia gravar o vídeo assim? Poderia. O objeto está muito mais bem iluminado do que o resto do cenário, certo? Mas eu posso fazer uma graça. Por exemplo, eu posso ligar a minha tela aqui, meu segundo monitor do computador. Tá vendo que já dá uma diferença? Eu também vou fazer o seguinte. Eu tinha no meu quarto lá, ó, essa luminariazinha. Uma luminária simples, com uma lâmpadazinha fraca, certo? Eu vou ligar ela e como essa luz é um pouco mais amarela do que aquela, ela vai dar uma diferença. E eu vou colocar ela lá atrás, quer ver, ó? Olha ela aqui. Você viu como dá uma diferençazinha? Bom, então é isso. Quando a gente precisa criar a nossa própria luz, a primeira coisa que a gente vai fazer é apagar tudo e começar do zero. A gente precisa de uma grande fonte de luz, ou pelo menos a mais forte que a gente conseguir, e tentar fazer com que o nosso objeto principal, no caso nós mesmos, fiquemos bastante iluminados em relação ao resto. Se a gente tiver outras fontes de luz, como no caso o monitor, como no caso o meu abajurzinho, a gente vai ligando para fazer uma graça. Uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado são as sombras. Então, eu estou usando a luz rebatida, como eu te falei. Se eu colocasse ela direto para mim, eu crio uma área de sombra muito grande. Então eu tenho que tomar cuidado com o posicionamento dessa luz, de forma que os meus olhos não fiquem no escuro, certo? Então se eu colocar ela um pouco para frente aqui, ó, eu tenho uma luz um pouco mais dramática, com um pouco mais de sombra, mas os meus olhos estão iluminados. A mesma coisa acontece com a luz de teto. Quando eu tenho uma luz de teto aqui, ó, meus olhos eles ficam escuros. A gente chama isso no meio audiovisual de luz de panda, porque a gente fica parecendo um panda, né? Então o ideal, quando a gente tem uma luz que vem um pouco mais de cima, é se posicionar de forma que os olhos tenham iluminação. Não é impossível a gente ter uma luz de cima, é até legal. Olha o nosso caso aqui. Se a gente tem uma luz de baixo, é a mesma coisa. Ó. Se ela está muito embaixo, os olhos ficam escuros, fica sombrio. Então se eu puder puxar um pouquinho, ainda assim fica esquisito, porque eu tenho uma luz aqui no nariz, uma sombra no nariz, mas os olhos estão um pouco mais bem iluminados. Então toma cuidado com isso. Se você puder, rebata a luz, porque ela vai ficar muito mais natural, certo? Se você não puder, procure uma angulação que os seus dois olhos estejam bem iluminados. E agora, para terminar, eu vou te falar quais são as possibilidades que você tem para criar uma luz. Você pode usar uma lanterna, aquelas lanternas que são um pouco mais fortes. Você pode usar lâmpadas em abajures e, enfim, qualquer tipo de luminária que você tenha por aí. Você pode usar até mesmo a sua televisão. Sua televisão pode ser uma boa fonte de luz, quer ver? Eu apaguei a minha luz principal e agora eu vou chegar perto do meu monitor, quer ver? Ó, meu monitor tá aqui e eu tô aqui. Se eu coloco uma tela branca, uma tela clara, você tá vendo como o meu rosto ficou mais bem iluminado? Então eu posso pegar a câmera e fazer assim, ó. Eu tô aqui de frente pro meu monitor, é a única coisa que tá ligada, além daquele abajurzinho. Vou desligar ele para você ver, ó. Agora, a única luz que eu tenho é a luz do meu monitor. Isso pode ser uma televisão, isso pode ser um computador, isso pode ser uma série de coisas. Então assim, seja criativo, procure coisas que contenham luz e elas vão ser os seus grandes aliados nessa hora.